Queridos, 2 Crônicas 7,14, diz assim a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, esse versículo é muito conhecido nosso. Aqui foi Deus falando com Salomão. Deus falando com Salomão após a inauguração da casa do Senhor. Salomão orou, consagrando, agradecendo a Deus, porque Deus prosperou a vida de Salomão, do povo de Deus, e agora Deus aparece à noite para Salomão, lá no versículo 12, de noite apareceu o Senhor. Então Deus aparece para Salomão e fala para ele que aquele lugar ele escolheu para que, se o povo enfrentasse alguma dificuldade, pudesse contar com ele. E, mediante essas atitudes, Deus prometeu: eu vou agir, eu vou interferir, eu vou sarar a terra. Então esse versículo fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa do Senhor. Fala para o seu irmão do lado, é promessa de Deus. É promessa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Queridos, esse versículo aqui é muito usado nos sermões que fala de despertamento, que fala de avivamento. Eu não aceito o esfriamento espiritual. Pode estar frio. A temperatura, o pastor Hugo disse muito bem. Temperatura pode a gente ficar um pouquinho mais encolhido, mais preguiçoso, com mais fome. Chega no inverno, eu tenho muita fome. Amém, irmãos? Vocês são assim também? Hein, Sidney? Tem bastante fome no inverno? Não? No inverno dá muita fome, Lázaro. Dá muita fome? Pois é, no inverno pode ficar encolhido, certinho. Mas o nosso coração não pode, irmão, se esfriar. Não podemos se esfriar de jeito nenhum, tá certo? A gente percebe que chegou o inverno, o coração fica um pouquinho mais acolhido. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que devemos despertar, devemos buscar o avivamento. E hoje eu escolhi aqui um dos personagens, um dos homens de Deus da história, chamado de Finney, Charles Finney, o homem que mudou uma nação de joelhos, irmãos. Ele mudou uma nação de joelhos. Sabemos que nos anais da história houve grandes eventos de despertamentos. Em 1730 houve um despertamento na Europa. Grandes homens de Deus foram usados. Homens como Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão. Sabe qual o sermão mais famoso de Jonathan Edwards, irmão? Ele pregou assim, ó: pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história conta, eu vi isso lá no seminário, que enquanto Jonathan Edwards pregava, as pessoas se agarravam no banco para não ir para o inferno. Quando ele pregava sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas temiam cair no abismo do inferno. Foi o avivamento, trouxe um avivamento. Esse pastor e teólogo conhecido pelo sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. George Whitefield, evangelista inglês que pregou para multidões nas colônias americanas, trouxe um grande despertamento, trouxe um grande avivamento. Como também não falar de John Wesley, Charles Wesley, homens de Deus, que no momento do declínio espiritual, no momento da frieza espiritual, Deus levantou esses homens. E hoje eu quero usar, um pouquinho mais adiante, já passou esse primeiro despertamento, aí vem a segunda onda. Os Estados Unidos passavam por um esfriamento espiritual. As igrejas vazias, não é? As pessoas já não se importavam mais com a palavra. As pessoas jamais viviam em pecados. Então Deus, irmãos, levanta um outro homem chamado Charles
Finney. Esse homem não nasceu pregador. Olha que interessante, irmãos. Esse homem não nasceu pregador. Esse homem era cético, irmãos. Ou seja, era uma pessoa que duvidava das Escrituras. Era uma pessoa que cresceu não num lar evangélico, não num lar cristão. Ele foi criado, irmãos, ali na razão. Ele se tornou um advogado, um questionador da Bíblia, cético, e ele é acostumado em analisar evidências para crer. Ele começou a estudar a Bíblia. Ele começou a estudar a Bíblia para questionar o cristianismo. Eu vou estudar a Bíblia para questionar a existência de Deus. Eu vou estudar a Bíblia para refutar que Deus não existe. E ao ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus começou a fazer com que ele questionasse a si mesmo. Ele começou a ler e o Espírito Santo começou a tocar o seu coração. Enquanto ele estudava as leis, algo começou a incomodá-lo em seu trabalho, na sua vida cotidiana. E ele, irmãos, quanto mais lia a palavra de Deus, mais suas certezas eram abaladas. E as perguntas na sua mente, no seu coração, começaram a pesar o coração dele. E em 1821, ocorreu um momento que mudou a sua vida para sempre. Charles Finney, retirou-se para uma floresta próximo da sua cidade, decidido a resolver a questão da sua alma. E naquela mata, floresta, sozinho, ele então pede ao Senhor a misericórdia. Pede ao Senhor, ele estava convicto da sua miséria como pecador. Ele estava convicto que se ele morresse ali, ele ia para o inferno. Então o Espírito Santo tomou ele. E naquele dia, naquela floresta, um advogado, Charles Finney, um questionador da Bíblia, um homem que era cético, que duvidava de tudo, ele morreu naquela floresta, morreu no sentido espiritual, e nasceu no lugar desse advogado racional e cético, um grande evangelista. Ninguém podia imaginar, irmãos, que Finney, antes incrédulo, antes cético, antes desconhecido, se tornaria uma das figuras mais influentes do segundo despertamento, do segundo avivamento que aconteceu nos Estados Unidos da América. Aquele homem foi transformado. E a sua história, irmãos, nos ensina uma verdade poderosa aqui nessa noite. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas disponíveis. Amém, irmãos? A Bíblia está repleta, irmãos, de exemplos de Moisés que tinha medo de falar em público. Vocês sabiam disso? Moisés disse: eu nem sei falar, Senhor. Eu não sei falar nem outrora, nem agora que o Senhor falou comigo. Ele está dizendo, ele falou para Deus assim: olha, eu não sabia falar antes, e nem encontrando com o Senhor eu vou conseguir falar. Moisés disse: eu não vou conseguir. Gideão se considerava o menor da sua casa. Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas de seu pai Jessé. Pedro era impossível e cheio de falhas. Com medo, negou a Jesus. E depois se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Paulo, ele não nasceu Paulo, ele nasceu perseguidor da igreja, mas no caminho de Damasco, ele encontra Jesus e se transforma também num dos maiores evangelistas que nós já temos encontrado, irmãos. E que essas pessoas têm em comum, o seguinte, que elas não eram perfeitas, mas essas pessoas eram disponíveis. Deus não escolhe pessoas porque elas são perfeitas ou porque elas são prontas. Ele escolhe pessoas dispostas que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus não está atrás de pessoas perfeitas,
Deus escolhe pessoas que são disponíveis, que diz: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para fazer a sua obra, irmãos. Quando uma pessoa se coloca nas mãos de Deus, suas limitações deixam de ser obstáculos, deixam de ser desculpas. Quando uma pessoa se coloca na mão de Deus, traz uma grande oportunidade de Deus usar e transformar a nação. Queridos, quando Deus me chamou no ano de 2000, era o ano de 2000 no Japão. O pastor Hugo se converte, ele está aí. Depois ele me chama, fala de uma reunião, fala que está lendo a Bíblia, e que conheceu João Batista, e que ele toca violão, e que a Vanilda Saada faz feijão e arroz da casa, e a gente se reúne na casa do João Batista. E ele discipula, e ele apresenta Jesus. Foi isso no ano 2000. Conhecemos a Jesus. Eu sei até o dia que eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador. Dia 1º de julho, aniversário da Leste. 1º de julho de 2001, irmãos. Um ano depois nós batizamos. Nas águas geladas daquela montanha de Orocho, Gifuken. Batizamos nas águas frias de Orocho. O pastor que me batizou, ele era o pastor Nakata Sensei, mais baixo que eu. Agora você imagina, irmãos, estatura, ele é bem mais baixo que eu. E a alegria do baixinho é encontrar outro mais baixo do que ele. Amém, irmãos? Mas pensa no homem de Deus. Pensa no homem de Deus, Nakata Sensei. Tinha uma igreja na montanha de Orocho. Eu e minha esposa batizamos lá aquele dia, irmãos. Em 2005, Deus começou a nos chamar para liderar uma pequena congregação de Taruicho em 2005. De cuidar de pessoas. Eu tinha 29 anos. Eu não sabia como fazer. Sentia-me incapaz. Eu não tinha formação teológica. Eu não tinha conhecimento da Bíblia que eu tenho hoje, que ainda é limitado. Mas antes era mais limitado ainda. Eu não me considerava preparado para aquilo que Deus estava colocando diante de mim, estava me chamando, eu me sentia incapaz. Aí veio o medo. Então o medo profundo tomou conta do meu coração e da minha alma. E eu me perguntava a Deus, como vou cumprir esse chamado? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quem é eu para ficar no lugar do João Batista, para cuidar da congregação? Eu pensava isso, irmãos. E foi nesse período, irmãos, que Deus me deu uma visão. Me deu uma visão, porque aquilo não foi sonho, foi uma visão. A necessidade da igreja era grande. O pastor João Batista ficou com os dentes caindo, ficou muito enfermo. E ele disse, eu preciso voltar para o Japão, e para o Brasil. E a congregação me escolheu para liderar. E eu com medo, questionando Deus, não vou fazer isso não, Deus. Eu vou ajudar, mas liderar não, eu não tenho teologia. Eu não sou capaz, Senhor. Meu Deus, o que eu vou fazer? Quem que é isso? Quem sou eu? Eu comecei a fazer que nem Moisés fez. E irmãos, aí Deus me deu uma visão, um sonho de noite. É interessante que Deus falou com o Salomão à noite. Deus tem disso, né? Será que é um horário que a gente tranca aqui as correrias da vida e Deus quer falar com você? Né? E à noite, irmãos, eu sei que eu estava num barco, olha só, irmão, preste atenção. E esse barco estavam os irmãos da igreja. E o barco, eu estava no cantinho desse barco e guiando esse barco. De repente veio uma tempestade, um vento forte. E o barco ia para cá, para lá, e os irmãos assim, né, querendo controlar o barco, e tinha um remo, e uma voz diz assim, Alexandre, pega o remo da frente, é você que vai guiar. Eu fui lá, peguei o remo da frente e comecei, olá meus irmãos, eu acordei, comecei a orar, e aquilo era o chamado de Deus, irmão, na minha vida. Outro dia, irmão, eu estava trabalhando, questionando Deus, ainda no meu coração havia muito medo, ainda no meu coração havia muitas dúvidas, eu me sentia incapaz.
E até hoje eu me sinto assim. Que Deus me guarde assim. Porque para a obra de Deus, irmãos, é o Espírito que faz, não é a nossa força. E eu estava trabalhando, irmãos, eu trabalhava numa peça, havia uma peça que vinha numa esteira, e o robô é aqui. Vinha a peça aqui, eu tinha que virar a peça para o robô soldar. Esse era o meu trabalho. Eu estava ali, irmãos, em espírito, trabalhando em espírito, dizendo: Senhor, como é que eu vou liderar essa igreja? João Batista vai embora. Ô Senhor, eu não sou incapaz. Sabe que eu vou conseguir? Sabe que o Senhor está comigo? E eu falando, irmãos, de repente, eu paro. Deus me transporta para um lugar diferente. E eu ouço a voz dele: eu estou com você. Eu estarei com você todos os dias. Não fique com medo. Não temos. Aí acordei. A peça ali, o robô passa parando. Aí comecei a chorar. Comecei a chorar nisso, tocou o sinal do QK, do intervalo. Eu e a Alessia trabalhava na mesma fábrica. Aí a Alessia veio e perguntou: mas por que você está com o olho vermelho? Estava chorando? Eu disse: estava chorando, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Aí eu só pude dizer assim: olha, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usa-me a mim, irmãos. Deus, irmãos, naquele movimento, removeu todo o medo. Comecei a ler a Bíblia, mas ler a Bíblia, irmãos, comecei a ler a Bíblia. Deus me deu fome, Deus me deu sede da sua palavra. Eu queria conhecer mais, comecei a ler a Bíblia, Gênesis, comecei a ler Êxodo, Número, Deuteronômio, comecei a ler o Novo Testamento. Deus começou a falar ao meu coração: você vai pregar isso. Eu comecei a escrever, você vai pregar aquilo. Isso é sede de Deus. Quando você sentir assim, você pode ter certeza que é o Espírito Santo tocando você, meu irmão. É o Espírito Santo tocando você. E comecei a ler o chamado de Moisés. Moisés disse: eu não sei nem sei falar. Jeremias disse: eu não passo de uma criança, Senhor. Gideão falou: eu sou o menor da casa. E Pedro disse: afasta de mim, porque eu sou um pecador. E Deus usou eles poderosamente. Aí eu compreendi, irmãos, uma verdade que mudou minha vida. Deus não procura os mais capacitados. Ele capacita aqueles que atendem ao seu chamado. Amém, irmãos? Aí a transformação veio, irmãos. Eu percebi, eu entendi que a obra de Deus não dependia da minha força. Que a obra de Deus não dependia da minha inteligência. Não dependia dos títulos. A obra de Deus não depende disso. A obra de Deus depende somente da graça, do poder e da direção de Deus. Amém, irmãos? Queridos, quando Deus chama, preste atenção nisso. Quando Deus chama para você fazer algo, você precisa só dizer: eis-me aqui, Senhor, e usa-me a mim. Porque Ele vai dar o sustento. Porque Ele vai preparar. Porque Ele vai conduzir você. Ele só quer de você disposição. Ele só quer de você dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmãos. Queridos, é o Espírito Santo que muda a nossa vida. É o Espírito Santo que nos convence da presença de Deus. Por isso, irmãos, a maior necessidade da igreja hoje, das igrejas, das famílias, é a presença de Deus. É a sede da presença de Deus. Busquem sua vida, irmãos. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do meu Espírito, diz o Senhor. Filho, irmãos, foi um homem usado por Deus. Vidas eram transformadas, cidades eram transformadas. Havia uma atmosfera diferente quando ele pregava. As pessoas eram tocadas. Quantas conversões, quantas pessoas batizadas, milhares delas. Certa vez, esse homem de Deus chamado Charles Finney,
foi chamado para visitar uma fábrica. E quando ele pisa na fábrica, nos corredores, o pessoal trabalhando, todos começavam a chorar. Ele chegava, um chorando ali no canto, outro chorando aqui, e o patrão falou assim: mas o que está acontecendo aqui? Todo mundo está chorando. E ele não tinha falado absolutamente nada, só a entrada dele. As pessoas olhavam e, convencidas das suas vidas, tocadas pelo Espírito Santo, eles começavam a chorar. Isso está registrado em um dos seus livros, irmãos. Mas qual era o segredo por detrás desse avivamento? Qual era o segredo, irmãos? Muitos admiravam, ou até hoje, Finney é falado nas escolas, nas faculdades, do avivamento que através da vida dele trouxe para a América. Uma das leis, irmãos, que nós podemos citar do avivamento, despertamento de Finney, é a liberdade dos escravos. Vocês sabiam disso? Influenciado por esse despertamento, por esse avivamento, houve a libertação dos escravos. Olha o poder, irmãos, quando é o Espírito Santo falando. Quando o Espírito Santo age numa vida, irmãos, numa cidade, irmãos. E sabe qual era o segredo? Eu quero muito que você preste muita atenção nisso, irmãos. Havia um segredo para que o Espírito Santo fizesse o que estava fazendo. Antes de cada campanha, existia oração. Muita oração. Mas existe um detalhe na história de Charles Finney que eu quero dizer para você. Todos nós, vocês estão vendo aí, estão ouvindo sobre Charles Finney, talvez os alunos da escola, talvez a Nath, em algum momento, o nome dele vai surgir. Mas sabe qual era o segredo do que Deus fez através da vida dele? Era um homem chamado Daniel Nash. Ninguém conhece Daniel Nash. Meu Deus, ninguém conhece Daniel Nash. Todos falam de Finney. Mas quem foi Daniel Nash? Eu vou dizer para vocês. Seu companheiro de ministério, Daniel Nash, costumava chegar dias antes às cidades onde Finney pregaria. Ele se hospedava em um quarto simples, fechava a porta e se dedicava à oração. Daniel passava horas clamando, intercedendo a Deus, jejuando, chorando pelas almas que ainda seriam alcançadas. Enquanto muitos procuravam o palco, Nash procurava o secreto. Enquanto muitos queriam aparecer, ele buscava a presença de Deus. Poucos conhecem seu nome, mas seu trabalho diante de Deus preparava o terreno para que tudo aconteceria naquelas campanhas. Irmãos, a nossa igreja precisa ter pessoas que intercedem, um ciclo de intercessão. A nossa igreja precisa ter um ministério de intercessão. Como é importante o ministério de intercessão. Eu sei que tem pessoas aqui que intercedem de madrugada, 3 horas da manhã, quase todos os dias. Levanta e ora. Eu sei que tem pessoas aqui. Não porque me falaram, não porque ela me falou, mas eu sei que tem, irmãos, que não está aqui no púlpito, que não aparece, mas está de joelho orando por você. Você trabalhando, tem uma pessoa orando por você. Você está no mercado, tem uma pessoa orando por você. Quando eu estou viajando, tem uma pessoa orando por mim. Como é importante o ministério de oração. E esse Daniel era o intercessor de Finney. É uma das maiores lições sobre esse ministério de intercessão. Aquilo que Deus faz publicamente, geralmente nasce de alguém que o busca em secreto. A intercessão abre caminho. A intercessão abre corações. A intercessão derruba fortalezas espirituais. Ela gera um ambiente para que a palavra de Deus encontre a terra fértil. Queridos e amados irmãos,
Talvez você nunca vai dizer, nós vamos conhecer pessoas que estão orando, mas com certeza a voz dos intercessores estão subindo a Deus. E o que Deus está fazendo é porque tem gente intercedendo por ele. Quem ora pouco, muda pouco. Quem ora muito, muda ambientes inteiros. E agora preste atenção, irmãos. O que atrapalha, então, irmãos, esse avivamento chegar a nós? Quem sabe você chegou aqui nessa noite e está dizendo, pastor, eu sinto uma frieza espiritual. E o que é frieza espiritual? É você não ter vontade para orar. É você não ter vontade para vir aos cultos. É você perder a vontade de louvar a Deus, de falar de Jesus. Isso é frieza espiritual. E Deus, irmão, está falando com você. O maior inimigo do avivamento, fala assim, o maior inimigo do avivamento é acomodação espiritual. Finney dizia isso. Dizia que o problema não era a falta do poder de Deus. O problema era a acomodação espiritual. A igreja de Laodiceia ouviu uma palavra dura de Jesus. Está em Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus viu aquela igreja e viu a frieza espiritual da igreja. Marcas da acomodação. Conhece muito sobre a oração, mas não ora. Conhece muito sobre Deus, mas não tem comunhão com Deus. Conhece o Evangelho, sabe que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por Ele. Que sem Cristo as pessoas estão eternamente perdidas, mas não se importam com as pessoas ao redor. Não fala de Jesus. Não se importam com o destino eterno dos amigos, da família. Nós precisamos buscar um despertamento. Nós precisamos buscar um avivamento. A chama não pode se apagar nos nossos corações. Nós temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais. Muitas pessoas conhecem as promessas de Deus, mas ignoram as condições que frequentemente as acompanham. Queridos, a Bíblia está repleta de promessas de Deus para a nossa vida. E uma delas é essa aqui. Deus falando, eu posso agir. Quando você estiver na frieza espiritual, quando o castigo vier por desobediência, Deus faz uma promessa. Vamos ler juntos? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então e sai. Queridos, existe a palavra se aqui nessa promessa. Vocês estão observando a palavra se aqui nesse versículo? Quem aqui, quantos se tem nesse versículo, irmãos? Quantos se tem nesse versículo? Quantos se tem nesse versículo? Quantos? Se. Se significa se vocês fizerem a sua parte. Isso aqui é uma das promessas condicionais da Bíblia. Há condições para que Deus age. Se você fizer a sua parte, então, o então não vem só depois. Reparou que o então vem só depois? Primeiro vem um se, depois o então. Essa é a ordem divina, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos meus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, aqui está a chave. Você quer a intervenção sobrenatural de Deus? Você quer, irmãos, que Lázaro vem para fora? Jesus disse: se creres, verás. Se creres, verás a glória de Deus. A fé sempre vai preceder a manifestação sobrenatural de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A obediência precede a colheita. Assim também é o avivamento em meu coração. Assim também é a manifestação do Espírito Santo na minha vida. Se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face do Senhor, se eu me converter dos meus maus caminhos, então o Senhor vai agir. Vivemos dias, irmãos, em que muitos desejam as promessas, mas poucos querem cumprir as condições. Vivem acomodados, querem as bênçãos sem a entrega. Não fazem o ordinário e querem o extraordinário de Deus. Pastor Fabrício Freitas falou sobre isso na última reunião que nós tivemos de missionários. Tem gente que quer o extraordinário de Deus, mas não quer fazer o ordinário. O que é o ordinário? Não é palavra feia, irmãos, ordinário. O que é o ordinário? Aquilo que é natural. Quer o sobrenatural, mas não quer fazer o natural. Não quer buscar a Deus, não quer se converter, não quer deixar os maus caminhos. Não quer, e quer o sobrenatural de Deus. Querem a vitória sem santidade. Querem poder sem oração. Querem milagre sem fé. Querem colheita sem semeadura. Mas Deus continua procurando homens e mulheres dispostos a pagar o preço da intimidade com Deus. Sim, irmãos. Pessoas que entendem que o secreto vale mais do que o público. Que os joelhos dobrados vêm antes das portas abertas. Que o quebrantamento vem antes da exaltação. A igreja não precisa mais de entretenimento, precisa de arrependimento. Não precisa mais de performances, precisa da presença. Não precisa de celebridades espirituais, precisa de servos cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? O céu continua aberto. O que mudou? Mudou o povo. No busca de todo o coração. Aliás, a Bíblia diz assim, ó: me buscareis e me achareis. Quando? Condição? Quando me buscar de todo o coração. De todo o coração. Vai achar, vai encontrar Deus. Mas quando buscar de todo o coração. Queridos, nós possamos almejar isso. E a começar pela nossa casa, e a começar pela nossa família, e a começar de mim, agora, dentro do seu coração, dentro da sua vida. Queridos, o mundo na época de Finney estava também violento, frio, mas Deus usou Finney. Finney não era extraordinário, é Deus que é extraordinário. Se você deseja isso, vem aqui à frente. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está tocando